Olá, sejam muito bem-vindos ao Entreter Roma News, dessa vez especial. Neste final de semana, Lucinha Lins, Virgínia Rosa, Tânia Alves estão em Belém para o espetáculo Palavras de Mulher. Vamos assistir um trechinho. Vamos sambar, minha gente? Então vamos! Tinha cá pra mim que agora sim eu vivia enfim um grande amor. Mentira! E quando meu bem querer me vir estar a sua mão, quando você vier, veleno não reconhecerás, veleno não reconhecerás. Eu faço samba, eu faço samba, samba, eu faço samba, samba, eu faço samba e amor. A gente não podia deixar de aproveitar essas grandes atrizes aqui na nossa terra, né? Então, sejam muito bem-vindas, meninas, Obrigada. Lucinha, Virgínia. E também está aqui com a gente o diretor do espetáculo, Fernando Cardoso. Tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Alice. É a primeira vez do espetáculo aqui em Belém. Mas é a primeira vez de vocês aqui? Eu já Minha estive não, aqui. é. Você também? Já tive. Eu já. também. Eu Então, já comi pato no tucupi, eu já comi tacacá. Eu acho que eu levei para os meus filhos, ainda não existia Açaí? açaí no Rio de Janeiro. ainda não eu existe levei açaí no Rio de polpa Janeiro. congelada para os meus filhos, que ficaram maravilhados até hoje. Não deixou de sair. O açaí continua entrando na minha casa. A gastronomia paraense sempre pega a pessoa, né? Nossa É impressionante. Eu já comi até maniçoba, que não é todo mundo que tem coragem de comer, né? Não, engraçada essa Eu como frase. também. Eu já comi até maniçoba. Pra gente é tão comum aqui, gente, é uma delícia. Adoro, adoro. É. Adoro. costume, né? Eu levo para o Rio de Janeiro, vocês não estão entendendo. Eu peço para prepararem, congelo, eu levo e faço uma refeição na minha casa, paraense, como manda o figurino. Olha só, praticamente uma paraense, né, Lucinha? Quase isso. Querida, minha cara. E o Rio de Janeiro e o Pará, eles têm muito em comum, assim, eu acho. Já estive no Rio de Janeiro também. E o clima, hoje, vocês estão num dia atípico aqui em Belém. 24 graus pra gente, todo mundo de casaco aqui, mas pra elas tá ótimo. É uma delícia. Mas aqui faz muito calor, gente. 30 Faz. graus, assim, é o médio, é o normal pra gente. E lá no Rio também não é muito diferente, O né? Rio chega no verão uma sensação térmica de 48, 50. Então, calor não assusta a gente. O bom é a gente poder mostrar o que a gente tem na mala por esse Brasil afora. É um prazer, uma honra ter trazido Palavra de Mulher para essa terra linda. Então, por que, gente? Tem 10 anos de espetáculo, não é isso? Por que demorou tanto tempo pra vir pra Belém? Demora porque é muito difícil você sair do eixo Rio-São Paulo, né? Chegar em Belém é uma viagem longa e, portanto, cara. Cara para transporte de cenário, de trazer caminhão com equipamento, enfim. Não é fácil. Então, a gente ficou muito tempo no eixo Rio-São Paulo, a gente fez muita coisa no interior de São Paulo, porque acaba virando quase que um outro país, né? O São Paulo tem um mercado, eu digo São Paulo Estado, um mercado cultural muito forte, né? Porque existem muitas possibilidades de outras cidades, né? Campinas, Ribeirão Preto, enfim, Santos, existe um mercado forte lá. E para sair desse eixo, a gente precisava de um patrocínio. E a gente, graças a Deus, conseguiu agora, recentemente, através da Vivo, a possibilidade de fazer, para comemorar esses 10 anos de sucesso, 10 cidades, algumas do Nordeste e 2 do Norte. E me diz uma coisa, por que cantar Chico Buarque? Por que não? Bom, por que cantar Chico Buarque, eu não sei te dizer por quê. Não foi, o espetáculo não foi pensado, assim, vamos fazer um espetáculo com as músicas do Chico Buarque. Não foi bem assim. A Virgínia Rosa, com quem eu já trabalho há muito tempo,
foi convidada pelo Sesc, na verdade o Sesc Pinheiros, que quando o Chico completou 60 anos de idade, o Sesc Pinheiros, que é uma grande unidade do Sesc lá em São Paulo, fez um grande evento. Um evento que durou acho que 2 ou 3 meses, uma exposição incrível, uma exposição interativa com toda a obra do Chico, não só música, como teatro, a literatura, né? E a Virgínia e outras cantoras foram convidadas para fazerem shows com a obra do Chico. Como a gente não sabia exatamente quem seriam todas as outras cantoras, eram shows individuais, não era um encontro de artistas, cada uma fazia seu show num determinado dia. Eu fiquei preocupado de que os shows pudessem ficar parecidos, porque todo mundo tem muita vontade de cantar alguma... Quer dizer, a obra dele é incrível, mas a gente acaba escolhendo algumas músicas que a Virgínia poderia escolher aquelas, a Mônica Salmazo, que também foi convidada, poderia escolher as mesmas, ou algumas das mesmas, tal. E eu sugeri para a Virgínia que a gente fizesse um recorte na obra dele, que pelo menos desse um conceito para o show, não fosse simplesmente cantar o Chico Buarque. E esse conceito era selecionar da obra dele algumas músicas que ele fez para personagens femininos, tanto no cinema, quanto especialmente no teatro, mas também no balé. E isso já deu uma cara, uma unidade para o show. E ele ficou com uma cara de cabaré, embora fosse só a Virgínia e um violonista chamado Dino Barioni, que é excelente. Ali já tinha a Virgínia já construía alguns personagens, já tinha uma cara de um cabaré. Depois, e deu muito certo, depois a gente chegou a fazer em alguns lugares fora até do Sesc depois. E em 2008, a gente foi convidado para inaugurar um teatro, o Teatro Cleidiáconis, que eu e meu sócio administrávamos lá passamos a administrar em São Paulo. E a gente pensou num evento pré-inauguração. O teatro foi inaugurado com o espetáculo da Cleidiáconis, O Caminho para a Meca, com quem eu vim aqui para Belém, por isso que eu já estive aqui em Belém. A gente se apresentou aqui. E aí eu tive a ideia de aumentar esse espetáculo. E aí chamei a Lucinha, falei para a Virgínia, vamos chamar a Lucinha, a Tânia, que elas já se conheciam, enfim, a Virgínia pode contar um pouco. Eu ia perguntar como é que ocorreu esse encontro aí, né? Porque a gente sabe que nada é por acaso, mas ter vocês três dentro de um espetáculo é sensacional, né, gente? Então, a Lucinha eu já conhecia, eu tinha feito um especial em homenagem a Clara Nunes para a TV Cultura. Nós gravamos esse especial que ia passar no final de ano, né? E convidei a Lucinha para cantar comigo um samba, mas também já nos conhecíamos através de um mesmo pianista, hoje já falecido, o Geraldo Flack, lá de Porto Alegre. E com a Tânia eu fiz uma vez um show com ela no Sesc também em São Paulo, contando a história do carnaval, né? Quer dizer, nós já tínhamos esse encontro, essa simpatia uma pela outra. Uma afinidade. Uma né? afinidade. Quando elas vieram, e foi sugestão do Fernando convidá-las, justamente que elas têm muita propriedade e fizeram muitas coisas da obra do Chico Buarque, né? Elas trouxeram essa bagagem muito rica que somou-se nesse espetáculo para abrir esse teatro, o Cleidiáconis, e deu muito certo. E a partir dali, a gente viu que havia uma possibilidade de continuar, porque deu muito certo a timbragem das vozes, as nossas figuras extremamente diferentes fisicamente, vocalmente, mas que somaram e dá uma dinâmica muito interessante ao espetáculo. E a parte musical também, o Dino na época não fez mais, aí chamamos o Ogair Júnior, que trouxe o Ramon Montanhé na bateria e o Robertinho Carvalho no baixo. E formou-se e veio a sugestão também do clima de cabaré, que se passa todo esse espetáculo. E daí, até hoje. Bom, a gente costuma dizer que a culpa disso tudo é da Virgínia, mas quem lapidou isso tudo foi o Fernando. Sim. Fernando, e essa trilha toda aí desse espetáculo já levou alguns prêmios, né? Já Na foi verdade, indicado a gente pro não Bibi. levou, a gente só foi indicado, mas já é um prêmio. A gente foi indicado a melhor musical nacional pelo Prêmio Bibi Ferreira. O Ogair, diretor musical, também foi indicado. A Tânia foi indicada a melhor atriz e eu a melhor diretor. Isso em 2014 no Prêmio Bibi Ferreira, que a Lucinha ganhou um ano antes como melhor atriz coadjuvante pelo
Rock in Rio. Isso Ópera dá um do- gás, ópera do né? Mundo. Um espetáculo que está tanto tempo em cartaz, esse tipo de indicação dá um gás também, né? Sim, mas a gente foi muito bem recebido sempre, é engraçado. A gente, não que o espetáculo não mereça, obviamente se não merecesse não estaria em cartaz há 10 anos, não teria feito a carreira que fez, mas as pessoas, talvez porque a gente esteja de dentro, e o espetáculo ele não foi ensaiado, ele não foi elaborado como geralmente se faz ou um musical ou uma peça. Ele foi sendo, como a Lucinha disse, lapidado. Ele era um show de uma cantora, depois ele passou a ser um show com participações de duas convidadas, que era a Lucinha e a Tânia. Depois isso também não me satisfazia, até que ele virou o que ele é hoje, que ele é hoje não, que ele já é há bastante tempo, mas que ele tem um equilíbrio onde não existe uma protagonista, não é um espetáculo da Lucinha ou da Tânia ou da Virgínia. Ele é um espetáculo das três, existe um equilíbrio na participação de todas elas. Talvez a grande estrela seja a música do Chico Buarque. Mas como ele não foi um espetáculo que ele foi imaginado assim, ele foi virando isso, a gente talvez não tenha muita consciência, eu às vezes não tenho, eu tenho consciência do que ele causa nas pessoas. Porque as pessoas vêm falar com a gente. E aí eu fico pensando, nossa, mas tem tudo isso que a pessoa viu? Nossa, mas tem gente que fala assim, nossa, é o melhor musical que eu já assisti. Então, mas é um espetáculo muito bem cuidado, simples, com 3 grandes atrizes cantoras, com músicos excelentes, mas ele é um espetáculo pequeno, não é uma superprodução como os musicais agora têm sido, né? Mas tanto é que a gente foi indicado lá em São Paulo no mesmo Patamar, patamar dos outros, entendeu? Produções caríssimas, produções imensas. Então, porque ele causa um impacto que a gente fala assim, nossa, mas onde que a pessoa viu tudo isso? A pessoa vem, né, Eu acho que é um falando. conjunto da obra, né? São as músicas, as letras, o Acho que sim, sem conteúdo, as dúvida. interpretações, né? Tudo Quando isso. nós fizemos temporada longa em São Paulo, a quantidade de pessoas que voltava para ver novamente o espetáculo e vinham falar com nós. Tinham pessoas que a gente dizia assim, de novo, porque trazíamos amigos e tal e queriam ver de novo. E saiu, é um espetáculo que eu acho que faz bem às pessoas. Eu cheguei a essa conclusão. Não é só um prazer para nós, uma alegria, uma coisa maravilhosa para nós. É um Ai, que espetáculo bom. que faz bem à plateia. As pessoas saem sorrindo, as pessoas saem felizes. Acho que num país tão louco, num mundo tão louco que nós estamos vivendo, é um privilégio estar no palco fazendo alguma coisa que só traz o bem para todo mundo. As pessoas desligam as cabeças e saem de lá muito satisfeitas e muito felizes, querendo voltar. A arte também tem esse papel, né? Sim. É engraçado que, assim, eu acho que o Palavra de Mulher é meio um fenômeno, é um ponto fora da curva, porque, primeiro, durar 10 anos não é fácil. Claro que não são 10 anos ininterruptos, mas durante esses 10 anos nós nunca ficamos um ano sem fazer. A gente Porque sempre nós temos apresentou. um espetáculo atemporal, antes de mais nada. Ele jamais será antigo, ele jamais será velho. Não importa, tem músicas que nós estamos cantando que foram feitas há 40 anos atrás, quase 50 anos atrás, mas são músicas completamente atemporais. Elas serão cantadas como fresquíssimas daqui a 50 anos. E aí, quando a gente chegou, não sei... Bom, a gente já fez Salvador, Aracaju, Maceió, Pessoa. João Pessoa. E aí a gente faz uns bate-papos com a plateia depois do espetáculo. E é uma experiência incrível, porque assim, a gente vive numa bolha, né? Essa bolha é o eixo Rio-São Paulo. É lá que a gente está estabelecido. Enfim, é o nosso universo, é esse. Então, é claro que um espetáculo que estreia em São Paulo, no Rio, um alcança o outro, né? Quando uma cidade está muito próxima da outra, então os alcances ali são até esperados. A repercussão, né, de um espetáculo no Rio repercute em São Paulo repercute no Rio. Mas você não imagina que quando você vai chegar em Aracaju ou em Maceió, existe um grupo, existe uma turma de pessoas que eles já são fãs de um espetáculo que eles nem viram. E Mossoró, então. Porque as pessoas compraram o DVD, o outro deu o DVD. Aí eles foram lá, não é porque... Eles já sabiam que eles iam ver. Tinha um grupo de 11 pessoas, 11 ou 12 pessoas, que alugou um ônibus e veio de
Propriá, que é uma cidade que eu até conheço, que é na divisa de Alagoas com o Sergipe. Eles vieram, um grupo, a gente fica muito feliz e emocionado, É obviamente. emocionante. Esse É grupo emocionante. veio para Aracaju para assistir esse espetáculo, porque um deles tinha comprado o DVD, aí todos os outros compraram e virou uma turma, assim, meio de fãs. Mas não é o único. Eu lembro muito desse caso, porque quando eles falaram de Propriá, essa cidade eu tive quando eu era adolescente. Mas a gente ouviu histórias parecidas assim em outras cidades que a gente foi. Sim. Ah, eu ganhei o DVD de não sei quem, eu vi na internet. O espetáculo, além do alcance de cada uma delas, né? A Lucinha tem uma história que se você for contar a história da televisão brasileira, você não pode contorná-la. Você tem que falar de rock santeiro, você tem que falar de despedida de solteiro, você tem que falar de novelas que a Lucinha... com a Cristiane Tolone, que eu esqueci, A Viagem. São ícones. A Tânia também é a mesma coisa. Você não pode contar a história da televisão brasileira sem falar de Maria Bonita, Lampião e Maria Bonita. A Virgínia recentemente fez Babilônia, agora fez Pega Pega. Ou seja, existe uma projeção individual de cada uma delas. Então, obviamente, que muita gente, eu quero ver a Lucinha Lins, eu quero ver a Tânia Alves, eu quero ver a Virgínia. Mas, além disso, existe um outro público que virou um público do espetáculo, né? Fiel, que Que segue. eles querem ver o espetáculo, entende? segue, É muito que- louco isso. Isso não é muito comum de acontecer. E o que é curioso nessa história toda é que vocês estão muito ligadas ao teatro e à música. Sempre. Ao mesmo tempo, assim. E é muito curioso trazer isso para esse espetáculo, que é isso, né? Isso é muito bom, né? Porque eu acho assim, vem com essas duas experiências. Eu acho assim, o jeito que a minha postura anos atrás nesse espetáculo, ela mudou com a minha experiência de atriz. Então, quem viu lá no começo e vê agora, falou, nossa, Virgínia, como você está mais solta. A Tânia até brinca, você está bem soltinha, né? Depois que você atuou em algumas... Já fala até palavrão. Fala palavrão, algumas novelas, né? Mas isso acontece, esse amadurecimento. E isso é muito bacana, porque é um espetáculo de música, é um show, né? De música teatralizado, né, Fernando? E aí, em cada canção que a gente vai interpretando, vem esses personagens femininos, né? É uma adolescente, é uma mulher mais sofrida, é uma mais sensual. E é muito gostoso brincar com essas duas habilidades que nós temos, né? E nesse momento que a gente está vivendo, onde o feminismo está aí para dizer muitas coisas, como é que vocês encaram hoje esse espetáculo, sendo vocês protagonistas? Acho que esse espetáculo, até por ser atemporal diante da música de Chico e seus compositores, ele sempre dará a quem assiste a intenção, as respostas, as perguntas, os sentimentos que estarão acontecendo naquele momento. Então, nós não estamos no palco segurando nenhuma bandeira feminista ou empoderadas, todas essas coisas tão faladas ultimamente de uma forma tão forte e tão importante junto ao mundo mulher, ao mundo feminino. Mas é impossível controlar os sentimentos que se passam e se passarão sempre na audiência desse espetáculo. Porque o mundo que nos cerca nos dá sempre algum tipo de pergunta, de intenção, de resposta. E o nosso comportamento no palco dificilmente vai sofrer alguma mudança, porque nós somos atrizes que cantam. Então, isso inerente à nossa vontade, eu acho que dentro do nosso instinto também, as coisas simplesmente acontecem. E nós não temos como controlar a recepção interna de cada pessoa. É muito bonito, é muito especial saber que você faz parte de um trabalho em conjunto que pode surtir o efeito daquele momento do que está acontecendo no mundo em todas as pessoas. Isso é uma das coisas mágicas do nosso espetáculo. Só acrescentando um pouquinho, eu acho, ligado a esse momento da mulher no mundo, eu acho que esse espetáculo, ele mostra a força do sentimento feminino. Que a mulher, ela tem esse jeito
diferente do homem, né? De sentir as emoções diante das coisas da vida, das situações, de perdas, de frustrações. E isso é uma coisa muito latente, muito forte no espetáculo, como a mulher expressa, explicita o seu sentimento. E isso está à força. E, ao mesmo tempo, tem uma força feminina. E é isso que eu acho que nos leva para esse momento atual de liberação da mulher, de consciência dos direitos dela. E agora a mulher, não sei, um tempo atrás ela apanhava e ficava quieta, por exemplo. Mas agora, até com medo, ela vai e denuncia. Então tem uma solidariedade também, eu acho, Que mundial acontece. do que acontece. E um dos grandes... Quer dizer, a mulher é a grande protagonista, a mulher e seus sentimentos. Mas o protagonista que caminha junto e é o outro, que é o amor, né? Que pode ser de um homem, de uma mulher, não importa. Mas o outro, entre aspas, o homem, é o protagonista que acompanha também o que a gente está falando. Até porque todas essas músicas que traduzem esses sentimentos Feitas foram compostas por um homem, né? Que provavelmente é um grande expert em mulheres. Ele né? é um curioso, no mínimo. E outra, a Tânia sempre fala, na verdade, esse espetáculo, as situações, vamos dizer, mais dramáticas ou sofridas para um personagem, o Chico está indicando um caminho como não se deve tratar uma mulher. Entendeu? E aí ele se Às torna... vezes é até uma denúncia, né? Acho muito... Agora, uma coisa que é interessante, assim, que não é uma sensação, acho que isso dá para ser confirmado, assim. Essa palavra empoderada, na música e no teatro, eu acho que ela tem força, mas ela não é atual, né? Se você for olhar para a história do teatro brasileiro, os grandes pilares do teatro brasileiro, eles são... Para cada pilar masculino, você encontra 20 femininos. Cacilda Becker, Dercy Gonçalves, Bibi Ferreira, Cleidiáconis, Tônia Carreiro, Maria Della Costa, Fernanda Montenegro. Irene Ravache, aí vai. Aí vai. Aí, se você pular para a música, você também vai encontrar Chiquinha Gonzaga, Irmãs Batista, Dalva de Oliveira, Maísa, Elis Regina. Ou seja, as mulheres, nesse meio, elas são muito poderosas, sempre foram, né? Então, isso é claro que aí tem aquela questão, os cachês talvez não sejam os mesmos, os salários talvez não sejam iguais, mas a mulher, no meio artístico, ela é poderosa, né? Você pode encontrar para cada um homem 20 mulheres com uma força até produtiva. No teatro brasileiro, grandes companhias foram fundadas por mulheres. Maria Della Costa teve uma das mais importantes companhias de teatro, a própria Cleidiáconis, a própria Cacilda Becker, a própria Bibi Ferreira. Então, você pode... as mulheres do teatro brasileiro são poderosas Destaque, e né? são produtivas no sentido de elas vão lá e produzem. Diniz Fati produzia, Regina Duarte produz, Irene Ravache produz. E protagonizaram a história do teatro, muitas vezes da música também, né? Sim, com certeza. E a gente estava falando que, enfim, são 10 anos de história e à medida que vocês foram observando certas coisas, vocês foram modificando. Aqui em Belém a gente tem um espetáculo chamado Verde Ver o Peso, que também é um espetáculo cantado e ele se passa na Feira do Ver o Peso. Delícia. E eles, à medida que eles vão se apresentando, sei lá, acho que eles se apresentam umas 2 ou 3 vezes no ano e sempre o espetáculo lota também, porque eles... É o mesmo espetáculo, assim, tem o mesmo roteiro, mas há incrementações do contexto político daquele momento, sabe? É muito interessante. Então, eu acho que é um pouco disso de vocês, assim, isso que dá também uma força maior para os espetáculos de teatro, né? Como a Luciana disse, ele é atual sempre. O nosso espetáculo é atual sempre. Se a gente estivesse no momento de total igualdade entre homens e mulheres, mesmo assim ele seria atual, porque o sentimento não é igual. Eu acho que, de uma certa... Quer dizer, eu acho que homens e mulheres sentem. Sim. Talvez sintam sintam de uma maneira muito parecida, mas não expressam da mesma maneira. Né? Porque nessa questão dos sentimentos, talvez nós, homens, estejamos defasados. Porque a gente tem mais dificuldade de expressar, ou a gente é mais... Assim como as mulheres são reprimidas, talvez sexualmente, os homens são reprimidos sentimentalmente. Você não pode expressar você
você não pode se emocionar, sua fragilidade, você não vai chorar, porque isso não é coisa de homem, né? Então, homens também são reprimidos. Ah, se defendeu bem. Então tem que ver palavra de mulher para poder começar a jogar E é isso pro importante alto. também falar uma coisa, Palavra de Mulher é um espetáculo feminino, mas não é um espetáculo para mulheres. Ah, é, por Os favor, homens por gostam favor. muito. Por favor, ao contrário, os homens ficam enlouquecidos Gostam do muito. espetáculo. Adoram. Inclusive, só homens têm uma participação especial no espetáculo, eu não vou Isso. dizer, mas Não, os não homens conta, têm. não pode contar. E essa participação especial não pode ser mulher, é só para homem. Não, só para homem. E, Fernando, me conta quando surgiu a decisão de tornar esse espetáculo um DVD? É difícil a gente ver o teatro em DVD, A gente né? sempre quis fazer isso porque a gente queria ter um registro, mas a gente só conseguiu porque um belo dia um senhor chamado Paulo Mendonça, que é muito amigo da Lucinha, é compadre seu, né? Ele é meu compadre, Compadre. mas mais do que isso, ele é o superintendente do Canal Brasil. E ele foi ver o espetáculo. Ele viu o E espetáculo, adorou. acho que 2 ou 3 vezes e acho que meio que falou, disse, vocês não vão fazer um DVD? Eu disse, não sei, Paulinho, o que você acha? Ele disse, não, vamos agitar no Canal Brasil. E aí deu houve certo. essa possibilidade. Mas o desejo sempre existiu porque a gente queria registrar, porque mesmo que ele não tivesse o apelo comercial que ele veio a ter e que ele tem, etc e tal, a gente gostaria de ter um registro de um espetáculo que é tão querido por nós, né? Entendi. E daqui pra frente, o que a gente pode esperar de Palavra de Mulher? Existem aí outros artistas que vocês queiram? Não. Só o Chico? Pensei que era os artistas. Não, outros artistas como o Chico, por exemplo. Pra cantar homenagear? sim, fazer, não pensamos Acho que esse nisso. espetáculo ainda tem muito gás. A Ainda gente tem achava muito que gás. não, né, já. Eu não sei se vocês, eu há um tempo atrás achei que tinha acabado a Palavra de Mulher. Falou. A gente já teve, durante esses 10 anos, algumas substituições. Lucinha foi fazer novela, teve que sair. Virgínia foi fazer novela, teve que sair. Outras Mas o atrizes espetáculo entraram, nunca parou. Mas o espetáculo nunca parou. A única que nunca foi substituída foi a Tânia, que sempre conseguiu conciliar os outros trabalhos que ela tem. Ela tem, ela tem 3 spas, né? E outros trabalhos que ela fez, show e tal. Ela sempre conseguiu conciliar. Só que chegou uma hora que eu falei, acho que acabou. Deu... Eu acho que isso aconteceu no final do ano passado. A gente está em 2018? Em 2017, Já. a gente falou, bom, chega. Chegou. Quando, de repente, veio essa possibilidade desse patrocínio da Vivo. 10 maravilhoso, anos. 10 anos, retomamos. Ok, retomamos e vamos nos despedir lá em Manaus. Acabou, ok. Aí veio um convite para ir para Recife. Em janeiro, janeiro, de abri- 2019. Abria um festival muito interessante que tem lá, que chama Janeiro dos Grandes Espetáculos. E que é meio que uma vitrine, porque vão produtores de vários lugares do país e até do exterior. Oba! Isso quer dizer Tudo que a gente quer. a gente pode, de novo, ter um outro fôlego. E agora começa... É engraçado a palavra mulher, porque quando... claro, a gente está fazendo uma turnê por 10 cidades. Tem uma mídia... As atrizes vão nos programas de televisão, falar, não sei o que, começa a pintar de novo todos os convites de novo. Você não quer fazer de novo Santos, você não quer fazer de novo. Então a gente vai fazer a Palavra de Mulher 2. Tem cidades como, por exemplo, Belo Horizonte. Campinas. Belo Campinas nós já Horizonte. fizemos 4 vezes esse espetáculo em momentos diferentes. E Belo Horizonte também. E Belo Horizonte também. Então, quando a gente volta àquela cidade, você diz assim, não, será que vai ser bacana como da outra vez? É o dobro. Porque aí já teve o boca a boca, quem não viu quer ver, quem viu quer ver de volta. novo. Olha, gente, não é mentira, o nosso espetáculo é uma delícia, vocês não podem perder. E vocês parecem bem felizes com esse Muito, resultado, hein? muito. Ah, sim. Muito. Gente, muito obrigada. Por favor, façam um convite pro pessoal ir assistir vocês nesse final de semana aqui em Belém. Por favor. Teatro do SESI, sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado às 9 da noite, não é isso? Sim, exatamente. E domingo Às 19. às 19. Palavra de mulher. Teatro lindo que vocês têm aqui. Virgínia Rosa, Tânia Lucinha Alves. Lins. Eu não sou Lucinha Tânia Alves, Lins. né? Apesar do corpinho. Fernando Cardoso e Tânia Alves. 3 com- músicos maravilhoso. maravilhosos. O Gair Júnior no No piano, piano. e E no acordeon. E arranjos. Ramon no arranjo, na direção musical. Ramon Montanha na bateria e Robertinho Carvalho no baixo. Não percam, venham para o nosso cabaré, não percam essa oportunidade aqui em Belém. Esperamos todos vocês de braços abertos. A gente vai se divertir juntos.
Como recusar esse convite, hein? Oh, Gente, muito obrigada. Obrigada a você. mesmo. Foi um Obrigada, prazerzaço Alissa. receber vocês aqui nos nossos estúdios. Legal. Sejam muito bem-vindos a Belém mais uma vez. Obrigada, Aproveitando obrigada. isso. Gente, um beijo e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. Tchau, tchau. até já.